Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. A humanidade sempre buscou desvendar os enigmas desta vida de matéria, tanto pela formação biológica quanto pela formação pessoal. Seria como chegar para um índio das Américas com um celular na mão e fazer-lhe entender como foi construído o celular e, mais complicado ainda, explicar o seu funcionamento. A base é a lógica. Tudo é arte. Tem a arte natural da natureza e tem a arte articulada pela mente humana, que sempre dependerá da arte natural da natureza, o raciocínio. Nós vamos fazer uma leitura do 19 da tréplica, onde o racional superior nos esclarece. Energia transformada em seres. E por ser energia transformada em seres, é a causa das transformações. Tudo se transforma em vidas diferentes e em corpos de vida diferentes, porque coisa alguma se acaba, devido à rotatividade da energia em formação dos feitos. Então, tudo é energia transformada em seres dentro desta deformação. Por tudo estar fora do seu verdadeiro estado natural de racional, puro, limpo e perfeito. E é por isso que a máquina humana e todos são verdadeiros artistas, porque a origem foi de artista e é de artista na formação de tudo. Começando pelos vírus de energia cósmica e os vírus invisíveis, e os vírus visíveis, os micróbios de infinidades de posturas, formas, jeitos e maneiras, para transladar os seus destinos. A que são destinados. Trazerem forma de vida para andar e transladar e articular as artes na vida. E por isso, todos são artistas, porque a descendência da origem, devido à energia, é a arte do vírus ser vibratória na construção de seus feitos, a que são destinados pela forma e modo e classe de que estão determinados. Não vê as sementes? Não vê o sêmen? Ali está cheio de artistas, no sêmen. Vírus cósmicos de energia cósmica, de um poder extraordinário. Por isso transformam, entre parênteses, semente, o sêmen, num monstruoso corpo de vida, que se destina à arte de fabricação de vidas e de artes necessárias para a vida. Artes de infinidades de espécies, maneiras, formas e jeitos. E por isso todos são artistas, sendo a arte articulada do vírus incumbido de formar no cérebro aquela imagem sobre esta ou aquela arte que surge a invenção na mente humana. Inventou isso, inventou aquilo outro. O causador é o vírus, que já veio destinado a formar aquela invenção, aquela imagem dentro do cérebro. Então, quem não conhece a formação, diz logo, abre aspas, que extraordinário gênio, fecha aspas. O gênio é o vírus que já veio na formação, para formar essa ou aquela invenção, essa ou aquela descoberta, isso ou aquilo de bom e de mal, de lindo, de necessário e desnecessário. Não estão vendo que todas as artes, todas as formas, tudo que existe é feito pelos artistas, que são os vírus em energia para a formação de tudo? Então, tudo que existe dentro da deformação é arte. Ciência é arte. Filosofia é arte. Alfabeto é arte. Tudo é arte. Gênio é arte. Tudo é arte. Porque tudo é vírus transformado em energia. Condensados em energia, com o poder de desenvolvimento, por ser tudo de natureza de energia em transformação. Então,
Havia entre a humanidade uma grande dificuldade para descobrir o porquê que assim são, para descobrir o porquê o mundo assim é. É verdade. O racional superior fala de vírus em energia, vírus visíveis, vírus invisíveis. Aí a gente que tem algum estudo na cultura artificial, que foi nosso destino, a gente estuda em microbiologia vírus, né, que são bem simples, só tem uma cápsula e um DNA. Espermatozoide e óvulos são muito semelhantes, também só tem uma cápsula e DNA, células germinativas, e a composição de uma célula. Então até a célula ainda é visível em microscopia normal. Quando chega em DNA, só é visível em microscopia eletrônica, né, usando raio-x e tudo mais. E aí a gente vê que ele está se referindo a esses vírus, microvírus. Até esses microvírus invisíveis é o que são os códons, né? É a aparelhagem do genoma para a fabricação de um proteinoma e depois a fabricação de células na matéria orgânica. Isso é matéria orgânica. Para o animal racional só tem até a matéria orgânica. Mas o fato é que há uma programação disso. E essa programação vem desde que a gente está... A primeira célula nossa foi formada, né? Espermatozoide e óvulo, já está programado o nível de hormônio e está programado como que vai ser esse cérebro, né? Eles chamam de capacidade neuronal. Então, bebês humanos nascem com uma capacidade neuronal, o exemplo mais simples que os neurocientistas dão, aprender uma língua. Se nascer no meio dos esquimós, vai falar a língua deles. Se nascer aqui no Brasil, o português do Brasil. E assim por diante. O conteúdo neuronal é depois que nasce, ou tem alguma memória já durante a gestação mais adiantada, né? Então, há uma programação, esse fluxograma mental que é usado, depois chamam de gene porque não conhece, na verdade é uma programação da natureza, é um determinismo, né? Os cientistas bem atuais, eles fazem pesquisa com hipotermia profunda, com parada cardíaca. O cérebro fica sem oxigenação, sem circulação, por até meia hora. E eles dizem assim, é impressionante como o que a gente chama de personalidade, as nossas habilidades bem pessoais, a memória pessoal, volta toda ela depois dessa hipotermia profunda que tem parada cardíaca e parada respiratória, ou seja, está morto por até uma meia hora. Eles operam assim, aneurisma de aorta, que é coisa complicada, tem que estar tudo parado mesmo. Lógico que bota hipotermia profunda, congela tudo, depois volta a aquecer bem lentamente. E aí eles dizem que é impressionante como isso tudo deve estar impresso no disco rígido, impresso no HD, né? Esse impresso no HD é o que a gente nasce programado para gostar e se especializar naquilo que gosta. Mesmo que não queira, por exemplo, ser médico, vai ser médico. Não adianta correr. Pode até dar trabalho para ele, né, Porfírio? Então, essa mensagem é uma coisa maravilhosa, essa mensagem no 19º fascículo da tréplica. Então, ela tem uma atualidade assim, fora de série, e ele remete de onde que veio essa programação? Da parte cosmológica, fala de vírus cosmológicos. Mais adiante, nessa mesma lição, ele fala vida cosmológica e vida astrológica, né? E aí a gente vê vírus condensados em energia e há um destino, uma determinação a que estão destinados. Isso é textual, foi lido agora mesmo. O Dr. Carlos, ele aí fala em vírus de energia cósmica, um pouco incompreensível dentro da nossa ciência artificial. E é interessante que a gente possa traduzir isto. É o que está escrito dentro da energia. Quer dizer, esse vírus de natureza cósmica é uma materialização na energia. Está num nível muito mais, vamos dizer assim, menor do que aquilo que nós conhecemos como os vírus identificados pela ciência, né? Os átomos, vamos dizer assim, os átomos, as moléculas. E essa informação de natureza cósmica, ela está gravada
nesses átomos, nessas moléculas. Num plano superior, né? Em um plano em 2D, superior. como dizem os cientistas agora, até já falam isso. Isso aí é a apresentação daquela justificativa que muitos biomédicos ou biólogos procuram entender como que a reprodução humana, depois de replicar várias células com o mesmo conteúdo aparente para eles, para a ciência, de repente começam a trabalhar tudo diferente, que é a formação do feto. Diferenciação celular. E essa diferenciação é porque, na verdade, não são iguais. A ciência vê todos iguais, todas as células são iguais. Todas as células são iguais para a ciência, mas para o mundo racional não. Cada uma já traz dentro de si uma carga de microvírus de natureza cósmica que não são observáveis pela ciência articulada da mente humana. Então é uma revelação de um conteúdo objetivo, prático, e que estes vírus foram compostos pela extinção dos corpos de uns tantos habitantes do mundo racional que se extinguiram na água e que se extinguiram na terra. Então, os corpos de massa de energia cósmica desses habitantes, uns tantos, é que criaram estes vírus de natureza cósmica. Então, é como que o corpo daqueles deuses, na verdade eram deuses, habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, que perderam as virtudes e os corpos deles vieram formar estes vírus e criaram então aí toda essa vibração da natureza. Evidentemente que tem algo que acompanha isso tudo, que é exatamente uma arte especial que nós vamos conhecer, que existe o verdadeiro Deus que acompanha tudo isto e cria o maior artista de todos, que é o raciocínio, porque também é uma arte. Não é? Quando se fala a palavra arte, muita gente às vezes até se ofende com isso. Não, muito pelo contrário, é a arte natural. O raciocínio é a maior arte natural que o verdadeiro Deus plantou para poder acompanhar toda essa engenharia que vai se criar em todas essas máquinas de energia e que a gente vê no funcionamento das sementes. Por que aquela semente só gera aquela espécie? Porque ela foi fabricada com a informação daquela espécie, mas na informação no nível de energia cósmica e não no nível de energia elétrica e magnética observável pela ciência. Por isso que a ciência não descobre, mas em breve estarão descobrindo. Na mecânica racional está o logaritmo matemático até para as cores, que ele fala mais adiante nessa mesma lição, para as cores, para as flores, para as frutas, para os animais e para tudo, né? É uma programação num nível superior que não é eletromagnético, né? Aí você usou a palavra mecânica racional, que era exatamente o que a ciência estava buscando. E que hoje está beliscando esta mecânica racional com a nossa chamada física quântica, o entrelaçamento quântico e coisas assim. Em outros vídeos nós poderemos voltar a trabalhar um pouco mais isto, mas a informação é objetiva e precisa. Existem vírus de natureza cósmica que são os vírus artistas, que são resultado da transformação de uns tantos na água e na terra, que ainda não era água, ainda não era terra. Tudo isso é um processo de transformação que é importante que as pessoas conheçam o livro Universo em Desencanto para entender esta linguagem simples e objetiva. Vírus, da palavra do racional superior, é bem diferente da palavra vírus do que se entende na nossa medicina, né, comum. Então é muito importante isso, porque às vezes as pessoas associam a palavra vírus com a gripe, com a doença, com o sarampo, etc. Nós não estamos aqui, no caso, dizendo que esses vírus não existem. Eles existem. Os vírus que se refere aqui o racional superior, os vírus artistas, é que estão em nível de composição muito mais interior. Codificações, né? São códigos, né? Cada átomo tem uma informação incrível de dados de natureza cósmica dentro de um átomo. Muita informação. É que nós ainda não aprendemos a ler, mas hoje a física quântica já está beliscando bem e a cultura racional, objetivamente, na linguagem popular, traz a base e a lógica do porquê desses artistas e o porquê que nós somos artistas, né? Artista em falar, artista em fazer isto. Tem os arteiros também, né, Oswaldo? Mas acho que tá bom por hoje, né? Se você gostou do nosso programa, dê um like e se inscreva no nosso canal. Não perca tempo. Conheça o livro Universo em Desencanto, a Cultura Racional. Muito obrigado pela sua atenção e saúde.